Respeitável público, eu sou o Festivaldo, o mestre de cerimônia do Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco. Olha só o que eu trouxe para anunciar para vocês, o 8º Colóquio de Teatro para a Infância e Juventude de Pernambuco, com muitas oficinas e palestras 100% gratuitas e online pelo YouTube e Instagram da Metron Produções. Eu vou fazer todos, hein? Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de canto para atores, que faz parte da programação do 17º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco. Eu sou Isabela de Holanda, professora de canto e de música, e vou estar com vocês falando hoje um pouquinho sobre a voz infantil no teatro. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais desse universo que é a voz infantil, a voz das crianças. A gente vai poder entender como é que a gente pode trabalhar da melhor forma, se dá para fazer exercícios e que exercícios voltados para a criança, o que acontece quando as crianças chegam na puberdade e começam a mudar a voz. Aprender também bons hábitos, tanto os vocais quanto de alimentação, de higiene vocal, para poder trabalhar bem a voz da criança, tá bom? A voz da criança no teatro, cantada e falada. Sabe uma coisa muito legal? É que a voz é um instrumento que nasce com a gente. Desde bebê, a gente começa a reconhecer sons e vozes aos pouquinhos, reconhecendo a voz da mãe, a música que a gente ouve sempre, que está na nossa casa, e vai devagarinho desenvolvendo o ouvido e, pela imitação, a fala e o canto. Isso acontece com praticamente todos os seres humanos, com os animaizinhos também, né? Mas hoje a gente vai falar do que é que acontece com os bebês e com as crianças. Muita gente acha que as crianças só começam a cantar depois que elas aprendem a falar. Mas será que você já conheceu alguma criança que aprendeu a falar cantando, que cantou antes de falar? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. O canto ajuda e muito as crianças a desenvolverem a fala. As crianças aprendem a imitar, a ouvir as entonações, a ouvir as expressões e assim elas vão tentando, balbuciando, imitando o adulto cantar e, consequentemente, desenvolvem melhor e mais rapidamente a fala. Então, é sempre bom lembrar que é muito importante cantar para as crianças desde pequenininhas e que continuem cantando no decorrer da sua vida. Ai, 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 que alegria! Quando a gente fala da voz infantil, da voz de criança, a gente precisa entender o que é que acontece, certo? Então, vamos lá. Para a gente cantar ou falar, a gente precisa respirar. O ar tem que passar por aqui por dentro, por um monte de lugar que tem uns nomes difíceis como pulmão, laringe, traqueia, até chegar na nossa boca, onde a gente geralmente percebe que a voz está saindo. Mas ela tem que passar por um cantinho muito especial. Algumas pessoas chamam de cordas vocais. Mas quando a gente pensa em corda, a gente pensa tipo aquela corda de violão ou corda de pular. E elas não são exatamente assim. Elas parecem uma cortininha, na verdade, que vibra quando o som passa. E a gente chama de pregas vocais. Então, o que é que acontece? As pregas vocais das crianças são menores do que as pregas vocais dos adultos. Essa é uma grande diferença que a gente não consegue ver nada. Mas como é que a gente sabe? Como elas são menorzinhas, elas produzem um som mais fininho, mais agudo. Por isso que voz de criança é mais fininha mesmo, porque o nosso instrumento é menorzinho. Todo o aparelho fonador da criança, que é isso, como a gente chama essa parte que produz a voz, é menor do que a do adulto. Tem algumas diferenças que eu não vou falar exatamente hoje,
mas o movimento todo dele é de crescer. Quando a gente é criança, a gente é pequenininho. Quando a gente é adulto, geralmente a gente cresce. Eu não cresci muito, mas tudo bem. Cresci um pouquinho de quando eu era criança até virar adulta. E assim também acontece dentro da gente. Então, uma das coisas que fazem a voz dos adultos serem diferente da voz das crianças é justamente o tamanho. Além do tamanho, tem outra coisa também. Essa cortininha, essas pregas vocais, elas são mais grossas nos adultos do que nas crianças. Mas entre as crianças, elas praticamente não têm diferença. São quase sempre do mesmo tamanho, com a mesma espessura, lembrando que cada ser humano é diferente, assim como cada criança é única e especial. E mesmo a voz das crianças sendo muito parecidas, não são iguais. A gente consegue perceber quando é o amigo que está falando, quando é a irmã que está chamando. Então tem diferença sim. Mas nessa parte que a gente chama de fisiológica, não tem praticamente diferença nenhuma. Sabe quando é que isso vai mudar? Quando chega a muda vocal. E o que é isso, muda vocal? Quando as crianças vão crescendo, vão chegando na puberdade, que é um pouquinho antes da adolescência, a voz delas começa a ficar diferente, mais madura, assim como as próprias crianças. As pregas vocais, as cortininhas, crescem, ficam maiores e mais grossas. Nos meninos e nas meninas, isso começa a acontecer entre 12 e 15 anos. Dependendo da pessoa, a gente percebe que passa mais ou menos tempo. Algumas crianças passam por isso por uns 6 meses e aí outras passam até 2 anos. Mas não demora tanto assim todas as vezes, certo? A voz começa a ficar um pouco mais grossa. Ela perde aquela coisinha pequenininha de quando era muito criancinha. E agora a gente consegue diferenciar bem melhor a voz de um menino para a voz de uma menina. Realmente começam a ter grandes diferenças. Isso acontece também por conta de umas coisinhas que tem dentro da gente chamadas hormônios, que vão modificando o corpo todo das crianças e dos adolescentes. Quem for chegando lá vai perceber que isso vai acontecer e não precisa se assustar, porque é só a sua voz começando a chegar e a virar voz de gente grande. Já deu para perceber que a voz das crianças vai mudando ao longo do tempo, já que elas vão crescendo. Daqui a pouquinho, nós vamos fazer exercícios específicos para as crianças menorzinhas, outros para as crianças maiores e ainda vamos fazer outros que vai servir para crianças de todas as idades, de 0 a 80, 90, 100. Mas antes, vamos falar um pouquinho da tessitura vocal das crianças. Ela é menorzinha do que a dos adultos. Opa, peraí, mas o que é tessitura mesmo? Tessitura é o espaço de notas que as crianças conseguem cantar, que as pessoas conseguem cantar. As crianças geralmente conseguem atingir da nota Dó3 ao Dó4. Quem já está ligado um pouquinho de música consegue identificar mais ou menos qual é esse espaço de notas. Depois a gente vai fazer uns exercícios bem dentro dessa tessitura para você poder conhecer melhor, certo? Então a gente tem que ficar atento, porque nem sempre as crianças vão conseguir cantar igual a um adulto, ou atingindo a mesma quantidade de notas que um adulto consegue atingir. Às vezes as crianças tentam e isso acaba machucando um pouquinho as cordas vocais. Então, com cuidado, vamos buscar cantar músicas que as crianças conheçam, que sejam próprias para cada idade. Meu pé de chuchu cresceu, a chuva quebrou o galho. Meu pé de chuchu cresceu, a chuva quebrou o galho. Rebola, chuchu, rebola, chuchu, rebola, senão eu caio.
Rebola, chuchu, rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Essa é uma atividade que a gente pode fazer para começar a trabalhar a voz. Serve como um alongamento, mas também como um relaxamento. E eu gosto muito de usar paninhos coloridos, bolas, brinquedos, bambolês. Dá para a gente usar a nossa imaginação para poder trabalhar músicas que a gente já conhece, que são do nosso cancioneiro, para fazer todas as atividades que precisamos fazer. Nessa, a gente está se espreguiçando, trazendo o movimento das plantas. Podemos virar sementinhas primeiro, depois a gente vai se desenvolvendo ou pode começar já cantando. Vamos fazer mais uma vez? O começo bem devagar para a gente se alongar, respirar e depois a gente vai acelerar. Vamos tentar comigo? Lá pro chão! Meu pé de chuchu cresceu, a chuva quebrou o galho. Meu pé de chuchu cresceu, a chuva quebrou o galho. Rebola, chuchu, rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Rebola, chuchu, rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Um pouquinho mais rápido. Meu pé de chuchu cresceu, a chuva quebrou o galho. Meu pé de chuchu cresceu, a chuva quebrou o galho. Rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. E quem quer tentar um pouquinho mais rápido? Meu pé de chuchu cresceu, a chuva quebrou o galho. Meu pé de chuchu cresceu, a chuva quebrou o galho. Rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. A última vez? Bem rapidinho? Meu pé de chuchu cresceu, a chuva quebrou o galho. Meu pé de chuchu cresceu, a chuva quebrou o galho. Rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Deu para fazer? Era uma vez muitas crianças que resolveram ir a um lindo jardim brincar. Cada uma delas levou a sua bola. Olhem só a minha como está. Grande, cheia de ar. Mas veio um gatinho bonitinho e com suas garras pequenininhas, furou a bola das crianças. Mas você pensa que a criança desistiu? Cada uma delas foi buscar outra bola. E quando estavam brincando, veio uma abelhinha e com seu ferrão murchou a bola das crianças. Mas elas ainda não desistiram. Pegaram outra bola. Mas dessa vez, algo muito misterioso aconteceu. Uma bruxa terrível apareceu
e com suas garras enormes, murchou mais uma vez a bola das criancinhas. As criancinhas ficaram muito chateadas, mas a bruxa nem ligou e disse: vou transformar todos vocês em pequenos sapos, rãs e pererecas. E as crianças se transformaram em sapos, rãs e pererecas e começaram a fazer assim. Como fazem os sapinhos lá na lagoa? Vocês já ouviram sapos assim? E a barriguinha das crianças parecia que tinha um sapinho também. Ai, as crianças ficaram muito preocupadas com aquilo, mas a bruxa só dava suas gargalhadas. E transformou elas em sapos, rãs e pererecas banguelas. E as crianças, coitadinhas, começaram a tentar mandar beijinhos. Olhem como elas faziam. Ah, mas a bruxa ainda não estava satisfeita e resolveu deixar todo mundo com vontade de fazer xixi. E as crianças começaram a fazer xixi. E as barriguinhas delas pulavam feitos sapinhos. Mas vocês pensam que essa história acabou assim? Não! Apareceu uma fada que mandou aquela bruxa horrorosa embora e ela e todas as crianças diziam: Xô! Xô, dona bruxa! Xô! Não queremos você aqui! Xô! As crianças ficaram muito felizes, mas faltava uma coisa. Elas ainda estavam transformadas em sapos, rãs e pererecas. A fada, então, transformou cada uma delas novamente em lindas crianças. Plim! 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 Plim, 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 plim. 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 As crianças ficaram tão contentes que mandaram muitos beijinhos para a Dona Fada, beijinhos bem estalados. Mua, 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 mua. Mas a fada perguntou: vocês gostaram de se transformar em sapos, rãs e pererecas? As crianças disseram: não, Dona Fada, mas nós bem que gostaríamos de ser outros bichinhos. Que bichinhos vocês gostariam de ser? A fada perguntou. E as crianças pensaram um pouco e disseram: ah, nós gostaríamos de ser abelhinhas para poder voar por todas as flores do jardim e provar um pouquinho do néctar de cada uma. E a fada assim fez. Plim, 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 plim. Plim, 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 plim. E as crianças voaram pelo jardim, feito lindas abelhinhas. Bzzz, bzzz, bzzz. Quando as abelhinhas voltaram, elas disseram para a fada que viram um besouro tão interessante que tinha várias cores. Ele parecia preto, mas ele era muito colorido. E a fada transformou as crianças em besouro. Plim, 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 plim. Plim, 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 plim. Plim, 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 plim. E lá se foram as crianças pelo jardim, subindo e descendo das árvores, cheirando flores, olhando as folhas, fazendo igual a um besouro. E eles iam lá para baixo da terra e subiam até a copa das árvores. As crianças besouro foram por todas as partes do jardim, mas voltaram.
e disseram à fada que gostaram tanto de voar que queriam ir ainda mais alto. Será que elas podiam ser crianças que se transformariam em astronautas para ir até a Lua? Ah, a fada concedeu mais esse desejo. Plim, 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 plim. Plim, 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 plim. Plim, 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 plim. E lá estavam as crianças, com capacete e roupa de astronauta. E subiram no foguete. E vão todos subir para a Lua, lá do chão, até as estrelas. Como é lindo no espaço! A lua, as estrelas, o sol. Ai, mas estava dando fome, era hora de voltar. E lá desceram elas. Finalmente de volta. As crianças agradeceram a fada e se despediram dela. Mas antes, ela deu um presente para cada uma. Deu um favinho de mel e as crianças botaram na boca e se deliciaram com aquele presente tão especial. E todas elas faziam Tinha algumas que mastigavam com a boca aberta. E a fada disse, não façam assim, saboreiem de boca fechada. E as crianças estavam lá aproveitando. Algumas crianças comeram o favo de mel, outras tiraram discretamente, botaram na lixeirinha e agradeceram mais uma vez a Dona Fada. A Dona Fada se despediu das crianças, as crianças se despediram dela e foram para casa porque já estava na hora de encher a barriguinha. E aí, gostaram? É muito gostoso trabalhar a voz, não é? Mas eu tenho um recadinho antes da gente terminar. É importante ter cuidado com a nossa voz para que ela possa continuar bonita e saudável. Precisamos ter bons hábitos de vida e bons hábitos vocais, assim como uma boa higiene vocal. Higiene vocal? Então eu vou gargarejar sabonete? Não! Nós vamos ter cuidado e carinho com nossa voz. Nós vamos nos alimentar bem de frutas, verduras, alimentos saudáveis, beber muita água. Isso é um bom hábito vocal e é uma boa higiene vocal. É muito importante também para as crianças e para os adultos dormirem bem. Tudo isso ajuda a gente a ter uma boa voz. Temos também que lembrar de não ficar gritando por qualquer coisa. Ou quando a gente está brincando, tomar cuidado também com o nosso volume vocal, para depois não estar com a gargantinha doendo e a voz rouquinha. Então, pessoal, se cuidem, façam os exercícios, assistam esse vídeo outras vezes para brincar comigo, cantando e fazendo os exercícios. Até o próximo episódio! E lembrem de curtir, compartilhar e seguir a Metron Produções em todos os canais e redes sociais. A gente aguarda vocês!